Eu quero começar a falar sobre 8 partes do nosso corpo que antes de orar a gente tem que vigiar. E aonde está isso, pastor? Lá em Marcos capítulo 5, versículo 25. Marcos 5, 25. Você vai ler o texto e vai falar assim, onde está as oito partes do corpo nesse texto? Esse pastor está bem doido, né? Vamos lá, vamos ver. Olha o que diz, estava ali certa mulher, coloca na revista Almeida corrigida, atualizada. Isso. Aqui eu sempre uso. Travou aí? Se o mar me submergir a tua mão. Olha só. Essa mesmo? Não, nessa não. Não, quem está lá? Vai lá, Norinha. Vai lá, ajuda lá. É que nós trocamos a turma lá. E aí a gente está igual aquele time que a gente está treinando ainda, sabe? Não está entrosado ainda. Mas vai entrosar, não vai, pessoal? Eu te falar em time, né? Não é pecado jogar futebol não, viu, pessoal? Eu sou muito observador. E tinha uns irmãos lá em Limeira, e eu falei, nós vamos brincar de futebol, né? E eu comecei a ver um onde jogava, o outro como jogava, o outro como jogava. Aí eu falei, vamos fazer um time? Aí falou, vamos brincar com o pessoal de fora? Vamos? Com outras igrejas? Vamos. Aí eu comecei a ver, falei, esse aqui fica bom jogando no meio. Esse aqui fica bom jogando aqui, esse aqui fica bom jogando... Irmão, nós jogamos 34 partidas. Nós empatamos uma, perdemos uma e ganhamos todas. O time estava bem entrosado. Todo mundo sabia. É uma benção. O time quando está entrosado... Olha lá. E certa mulher, que havia 12 anos, tinha um fluxo de sangue. E que havia padecido muito com muitos médicos, e despedindo tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando, isso antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou na sua veste. Porque dizia, se tão somente tocar nas suas vestes, o que, gente? Sararei. Então, vamos lá. Irmãos, qual que era a fé dela? A fé dela era tocar onde? Nas vestes. Existia uma profecia de Zacarias, no capítulo 3, que a salvação viria de um judeu. Surgiria um judeu, e essas pessoas, elas estavam esperando a manifestação desse judeu. E esse judeu vinha, e 10 homens de 10 nações tocaria nas vestes desse judeu. E aí haveria cura. Esse número 10 é o número da plenitude do alcance dos gentios. Esse número 10. O número 10 também é o limite de Deus. Quantas vezes, por exemplo, né? Quantas vezes o povo, quando saiu do Egito, tentaram a Deus no deserto? 10 vezes. Acabou o limite. E ele diz lá em Números 14, aqueles que me tentaram essas 10 vezes, não entrarão na terra. Então o limite de Deus era 10. O Abraão sabia disso. O Abraão sabia. Tanto que o Abraão, quando clamou por Sodoma, onde estava ali o seu sobrinho, ele fala, Senhor, se tiver 50 justos, e foi diminuindo, quando parou no 10, ele sabia que ali era o limite de Deus. Então, ele sabia, essa mulher, ela era judia, então ela sabia disso, os judeus sabiam disso, que um homem, um judeu, ia vir com as suas vestes, e essas vestes desse judeu seria diferente. E ela disse, se tão somente eu tocar nas vestes desse homem, chamado Jesus, eu vou sarar. Então a fé dela foi tocar nas vestes. Agora, o que tinha nas vestes? O que tinha nas vestes desse homem, que Jesus veio como homem, né? O que tinha nas vestes de Jesus que sarou essa mulher? Que foi um divisor de águas na vida dessa mulher. E eu digo mais, essa mulher representa a igreja. Por quê? Porque fazia 12 anos que ela sofria. 12 é o número do governo, de governo. Você pode observar, existiram 12 fontes, existiram 12 tribos, existiram 12 apóstolos, existem 12 meses no ano, né? Existem 12 colunas
na Nova Jerusalém, as 12 portas. Então você vê que o 12 é o número de governo. Tanto que quando Judas ele morreu, não ficaram 11, tiveram que colocar mais um. E quem que foi colocado no lugar de Judas? Foi Matias. Ele foi colocado no lugar de... Então o 12 é o número de governo. Então ela passou 12 anos sofrendo. 12 anos sofrendo, governada por uma enfermidade, pode baixar um pouquinho o som, governado por uma enfermidade, governado por uma situação onde ela ia de mal a pior, mas nas vestes de Jesus tinha ali a solução. E quando ela toca, ela é curada. Mas ela não é só curada. Quando Jesus despede ela, Jesus dá 4 bênçãos para ela. Jesus fala: filha, a tua fé te salvou, vá em paz e ser curada. Então ela recebe uma posição de filho, ela recebe uma posição de salvo, ela recebe uma paz que excede todo entendimento e ela recebe a cura dela. E 4 na Bíblia é fruto. Ela conseguiu extrair isso do Senhor. Jesus deu esse fruto para o Pai. E como essa mulher representa a igreja, isso quer dizer que essas bênçãos pertencem também a mim e pertencem também a vocês. Nós somos a igreja de Cristo. Nós somos a igreja do Senhor. Mas eu te trouxe aqui para falar do quê? Como que nós começamos o culto? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. E eu falei sobre 8 partes do nosso corpo, 8 membros do nosso corpo, que nós devemos vigiar esses membros do nosso corpo. E por que eu falo isso? Porque nas vestes de Jesus tinha 4 franjas, né? Tinha 4 franjas, do lado direito, na frente, do lado esquerdo e atrás. Eram 4 franjas que tinha ali. Na verdade, na veste de todos os judeus tinha isso daí. 4 franjas. Em cada franja dessas aí, tinha 5 nós. Esses 5 nós significa os 5 primeiros livros da Bíblia, que regia os judeus, que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, que são chamados de Pentateucos, esses 5 livros. Quando ela tocou nas vestes de Jesus, ela tocou na palavra de Deus. Ela não podia tocar em Jesus. Se ela tocasse em Jesus, ela infringia a lei. Mas ela podia tocar na palavra, irmão. E toda pessoa que toca na palavra, é pela palavra que ela vem a fé, que vem a salvação, que vem a graça, que vem a cura, que vem tudo que a gente precisa. Ela tocou na palavra de Jesus. E nessas franjas também tem 8 fios. Lembra que eu falei? 8 membros do nosso corpo que precisamos vigiar. E o quê? E orar. Para que não entreis em tentação. Então a gente tem que estar atento com esses membros do nosso corpo. E quais são esses? Esses 8 fios representam, primeiro, os olhos. O que Jó fez? Um concerto com os olhos. Não colocarei coisas más diante dos meus olhos. Não julgueis pelo olhar dos seus olhos. Então, os nossos olhos, eles precisam serem vigiados. Nós precisamos vigiar os nossos olhos. Quem aqui um dia já olhou para alguém e teve uma interpretação de algo e depois viu que não tinha nada a ver? Que verdadeiramente o olho da pessoa que não estava bom. O olho da pessoa que não estava puro. Irmão, se os nossos olhos forem bons, a Bíblia fala, todo o nosso corpo será iluminado. Se os nossos olhos eles forem maus, nosso corpo será coberto de trevas. Quando a gente começa no Evangelho, a gente vem com tanta pureza, que a gente vem no culto não para observar, não para questionar, a gente vem para adorar. Mas passando o tempo, a gente tem que tomar cuidado, porque a gente é acometido de tantas coisas, que aí às vezes a gente fica contaminado e achamos que não estamos contaminados. E a gente não vai mais com pureza para receber. A gente vai contaminados
para julgar. Então nós devemos vigiar muito os nossos olhos. Outra parte do nosso corpo, que eu vou falar de uma especial hoje, é o que, pastor? Para passar bem rapidinho nessa daí, é o nosso nariz. O nosso nariz. Que delícia. Glotonaria. A pessoa que come mais do que deve. Ela não come nem porque ela precisa. Ela come de gula mesmo. Isso é uma obra da carne. E a gente precisa ter esse domínio. Diga amém, Jesus? Precisa. Eu fui me libertar disso daí, irmãos, faz uns 2 anos. Porque a gente brinca aquele negócio, né? Crente não bebe, mas come. Já viu isso aí? Né? Crente não bebe, mas come. Você pode comer de tudo. Aí você pode usar até a questão da dieta. Você pode comer de tudo, mas não tudo. Não além da conta. Chega, não aguentei, não aguento mais nada. Ai, meu Deus, comi tanto. É igual quando a gente é meio novinho, que a gente tem uma gula que não é brincadeira, a gente vai num rodízio de pizza, né? E a gente vai lá e paga 50, 60 reais, a gente quer comer todas as pizzas. Não é? E a gente nem saboreia. Eu já vi, teve um dia, irmão, que eu não vou cortar meu pescoço, não vou contar quem é, senão eu vou cortar meu pescoço de um lado para o outro, mas não está aqui em cima não. Deixa eu ver. Mas eu já fiz isso com quem talvez já não fez, né? Foi competir quantos pedaços de pizza comia na pizzaria. E a gente ainda sai assim, comi 17. Comi 18. Como se aquilo fosse uma coisa boa. E não é. Não é uma coisa boa. Né? Às vezes a pessoa, irmãos, ela até vai num lugar e ela leva alguma coisa para contribuir. Né? E ela quer fazer jus àquele negócio que ela levou. Ela quer comer tudo. Não é assim? Ela quer comer? Aí já entra outro demônio aí, que é o demônio da avareza. Demônio da avareza. Da mesquinhez também. Que a pessoa não consegue abrir mão de nada. Aí ela tem que chegar e não, sobrou, me dá o meu pedaço aí, me dá meu negócio aí. Está amarrado em nome de... Eu não ando com gente assim não, Deus me livre. Está repreendido em nome de Jesus. Então, tem que tomar cuidado também com o nariz. Qual o terceiro que eu quero falar com vocês? As mãos. As mãos representam as atitudes. O que o Senhor fala? Apresenta as minhas tuas mãos. O que a Bíblia fala? Suas mãos podem estar sendo levantadas, mas contaminadas de sangue. São atitudes que fazem com que outras pessoas morram até espiritualmente. Se percam até espiritualmente. Então, se eu sei que eu vou matar aquela pessoa com a minha atitude, então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que vigiar as minhas mãos. Vigie as suas mãos. Outra coisa, os pés. Por que os pés? Porque os pés é onde eu piso. E onde eu piso, eu não só piso fisicamente, eu piso espiritualmente também. Quantas pessoas nós libertamos, quantas pessoas nós expulsamos demônios, possessão demoníacas, mas você vai conversar com a pessoa, você vê por onde essa pessoa pisou. E ela não nasceu com esses demônios. A não ser que fosse uma herança de familiar, um espírito familiar que perseguiu o pai, a mãe, e está perseguindo a pessoa também. Mas tem pessoas que não têm essa herança familiar. Ela adquiriu isso para a vida dela. Porque ela começou a pisar onde ela não deveria pisar. Ela começou a entrar, ela não deveria entrar. Então, temos que vigiar as nossas atitudes e temos que vigiar o nosso caminhar. Temos que tomar cuidado com o nosso caminhar. No nome do Senhor Jesus Cristo. Estou passando assim por cima porque eu quero falar sobre um específico. Qual mais, pastor, que nós temos que cuidar? Então já falamos dos olhos, do nariz, das mãos, dos pés e o ouvido. Não julgue pelo ouvido seus ouvidos. E tome muito cuidado para quem você empresta o seu ouvido. Tome muito cuidado. Muito cuidado mesmo. A gente tem que deixar Jesus escolher as nossas amizades. A Bíblia fala que Jesus estava indo, nesse mesmo texto de Marcos 5, Jesus estava indo, depois que ele cura essa mulher,
Os principais da sinagoga, que eram amigos de Jairo, disse: não importune mais o mestre, não ore mais, porque a tua filha já morreu. Quando Jesus ouve aquilo, Jesus vai e coloca no ouvido daquele homem: não temas, crê somente. Agora ele fica entre duas situações, duas vozes: ou a voz da desistência, ou a voz da perseverança, ou a voz do crer. Então, se a gente não vigiar o nosso ouvido, a gente vai começar a dar ouvido para pessoas que vão nos atrapalhar, vão nos tirar do foco, nos tirar daquilo que Deus tem para nós. Ele preferiu ficar com a palavra de Deus. Quando ele preferiu ficar com a palavra de Deus, eu acho interessante que Jesus falou assim, a Bíblia fala assim, que Jesus não permitiu que alguém estivesse mais ao lado dele, a não ser Pedro, Tiago e João. Você tem que ouvir pessoas que vão falar de Deus para você, e não pessoas que vão te tirar do caminho, e não pessoas que vão dar conselhos para você na carne. Tem que ser o conselho do Espírito, conselho pautado na palavra de Deus. Então cuide do seu ouvido. E às vezes não é nem alguém que está falando não, às vezes é seta mesmo. Quantas vezes nós nos encontramos falando conosco mesmo? Os ouvidos espirituais devem serem vigiados também. Amém, Jesus? Então tenho ouvido. E o que mais, pastor? A boca. Irmãos, aqui é muito sério. A Bíblia fala assim, por suas palavras você vai ser justificado, e por suas palavras você vai ser condenado. Uma coisa que você tem que vigiar demais é a sua boca. Demais. Cuide dela. Porque a sua palavra serve como profecia para você, para os seus filhos, para a sua casa, para a sua família, para os seus negócios. Serve como profecia. Tome cuidado com o que você fala. Essa vida não presta, a vida é uma desgraça. Que isso, que aquilo outro. Cuide da sua boca. A Bíblia fala que você vai comer do fruto dos seus lábios. Tome muito cuidado. A palavra, ela é tão séria, ainda mais se a pessoa está falando aquilo de coração mesmo, porque nós vamos para o coração daqui a pouco. Se ela está falando aquilo de coração, é pior ainda. É pior ainda, irmãos. Palavra, irmão, chega a ser até pior do que uma obra de bruxaria, se você não sabe. Verdade. Um certo dia, a minha filha, a Jennifer, teve uma pastora que veio aqui e falou: Deus está dando um livramento para alguém da sua família, assim, assim, assim. E nós oramos e quebramos, repreendemos. E eu entendo que tem coisas na nossa vida, tem rios que a gente vai passar, e tem rios que a gente não vai passar. Por quê? Porque Isaías 43:2 fala assim: quando passares pelas águas, eu estarei contigo. Então, quer dizer, existem águas que nós vamos passar, mas Deus vai estar conosco. E eu lembro que a minha filha, do nada, começou a ter um problema, e a infecção que foi acusada nos exames dela, era uma infecção para dar, tipo, morte generalizada dos órgãos já. Minha filha já é magrinha. Cadê ela? Está aí? Está lá. Já é magrinha, ela quase que sumiu. E a gente, como pai, vê um filho definhando assim, não é fácil não. E um dia, foi numa quinta-feira, eu estava aqui nesse altar. E eu lembrei de 2 líderes que eu já vi e já ouvi eles falando de pastores que já saíram do ministério dizendo: fulano vai comer pedra. Ou dizendo: não, depois que um tempo pega um câncer, ele vai ver o que é bom para tosse. Eu já vi. E naquela hora, eu peguei, senti isso no meu coração, e aí veio no meu coração Isaías 54:17. Toda ferramenta preparada contra ti não prospera lá. E toda língua que se levantar contra ti, você tem que usar da palavra para condenar também. Porque quando você usa da palavra
como bênção, a bênção é maior do que a maldição que foi lançada. E aí eu fiz a oração e ela tinha saído daqui no meio do culto para ir no UPA, para tomar o medicamento antibiótico que ela estava tomando, que a gente preferiu ela ir lá e tomar todo dia, no mesmo horário, do que internar, porque estava aquela coisa do Covid, aquela coisa toda. E poderia piorar a situação. E ela falou que ela pegou o celular e ela foi, e ela saiu daqui andando bem devagarinho, com muita dor. E quando ela entrou no carro, que ela estava no caminho, foi na hora da oração, foi na hora que eu citei isso. Na hora que eu citei isso, ela falou: pai, quando eu cheguei aqui na UPA, eu já não sentia mais nada. Jesus curou. Eu falei: então você só vai cumprir o protocolo. Só vai cumprir o protocolo, vai no mesmo horário, vai cumprir os 7 dias normal, mas glória a Deus que você já não sente mais nada na região aí. E Jesus foi e curou. Então você tem que fazer uso da palavra contra as palavras que vêm contra você. Um dia eu estava orando, irmão, num lugar, e eu vi tanta boca assim, ó, falei: meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Você sabia que tem gente que ela não tem inveja do que você tem, ela tem inveja do que você é? Sabia disso? Eu falei isso para minha esposa, ela falou: nossa, que palavra bonita. Eu falei: é bonita? Posta no Facebook lá. É verdade. Porque às vezes ela não tem inveja do que você tem, porque às vezes ela até tem mais do que você. Ela tem inveja do que você é, de uma essência de Deus que está dentro de você, que está dentro do seu coração. E tem gente que torce contra você, infelizmente, são ferramentas que o diabo usa, mas tudo cai por terra em nome de Jesus. Então começa a fazer uso da sua palavra para abençoar seus filhos, para abençoar sua casa, para abençoar seu ministério, para abençoar o seu pastor, para abençoar os seus pastores, para abençoar os seus líderes, para abençoar os seus obreiros, para abençoar o irmão da igreja. Amém, Jesus? Começa, irmãos. Porque quem abençoa é abençoado, e quem amaldiçoa, pois é. Cuidado com a boca. O que mais, pastor? Eu falei dos olhos, falei das mãos, dos pés, da boca, do nariz, dos ouvidos e das genitálias também. Cuidado, irmãos. Cuidado com a parte íntima. Não tenha relação sexual com a pessoa que não seja o seu marido ou a sua esposa. Não tenha. Está repreendido em nome de Jesus. Masturbação também, pornografia. Cuide-se. Vigia. Está repreendido em nome de Jesus. Vigiai e orai. Você deve vigiar. Se cuida. Não entra por esse caminho. Porque entra, aí vem o peso, aí entra de novo, aí vem o peso, daqui a pouco entra de novo, já não sente mais nada, daqui a pouco já está procurando a situação, está procurando um ambiente para entrar mesmo de verdade. E aí a pessoa ela já não tem mais consciência naquilo, não teme mais a Deus aquilo. E é onde ela vai abrindo um portal, daqui a pouco ela está cheia de demônio na vida dela. Cheia de demônio. E às vezes a pessoa nem percebe. Que o demônio, além de agir na vida dela, ela nem enxerga que às vezes está agindo na vida dos filhos, da filha, do sobrinho, mais da família, filho e filha, filhos e filhas. E nem percebe. Porque, principalmente nós, homens, os pais, eles são autoridades na casa. Eu lembro como se fosse hoje, quando o grupo de louvor abria o culto para a pastora Maria José lá no Tatuapé, o Jonathan ficava, na Penha também, o Jonathan ficava no pé do altar e ficava gritando. Eu não sei se ele já queria tocar bateria, se ele queria pregar. Você lembra disso, Adriana? Ficava chorando, uma luta. A Fabiana, quando subia no altar, era uma guerra. Quantas vezes ela não abriu o culto com o Jonathan no colo? E aí ela foi falar com a pastora: pastora, ora por esse menino, pastor, esse menino está impossível. A pastora virou assim e falou assim: o problema não é ele, o problema é você. Consagra a tua vida a Deus. Irmão, se você falar isso hoje para alguém, o problema é você.
acabou o pastor, o cristal quebra na hora. E ela foi, começou a orar, começou a orar, começou a orar, começou a orar. E a gente começou a ir para o monte, levava o Jonathan para o monte. Às vezes no frio, os irmãos ajudavam, a gente colocava o colchão assim no meio, assim. A Adriana está aqui que não deixou mentir. Colocava o colchão no meio, embrulhava ele assim, a gente sentava cortando o vento, e ele ficava lá. A gente ia até na Kombi do pai da Adriana. Não era isso? Era. E foi ali que Deus ungiu a gente. Que Deus abençoou, que Deus fez maravilhas. Eu louvo a Deus. Então os pais são autoridade. Você é autoridade na sua casa. Então não permita que o diabo da prostituição entre na sua casa. Que o espírito da promiscuidade entre na sua casa. Você é a autoridade ali. Diga amém, Jesus? Você é a autoridade ali. E por fim, o oitavo que eu quero falar hoje, irmãos, que é o mais importante. Porque dele procede tudo isso. Qual que é? O coração. Olha o que diz Provérbios 4, 28. Provérbios 4, 28. Olha o que diz. Provérbios 4. Isso, 28. Como que não tem? Não tem Provérbios 4, 28? Não, é o 23 então. É isso, obrigado. Faltou só fechar do outro lado assim. Vamos lá. Sobre tudo o que se deve guardar. Um dia o pastor falou assim, abre a Bíblia aí. Quem lê a Bíblia? O povo eu. Quem lê a Bíblia? O povo eu. Então abre em Macabeus. O povo ficou procurando Macabeus. Estou quase igual esse povo. Sobre tudo o que se deve guardar. Guarda o quê? O teu coração. Por quê? Porque dele procede as fontes da vida. Dele procede as fontes da vida. Você sabe o que é uma fonte? A Bíblia fala que não pode jorrar duas águas da mesma fonte. Só que ali fala assim, ó, e dele procedem as fontes. As fontes da vida. Que tipo de vida eu quero ter? Eu vou externar, irmão, o que está aqui dentro. Deu para entender? Se eu não guardar o meu coração, essa fonte vai ficar podre, negra, suja, maligna, persuasiva, esperta. Essa fonte vai ficar de um jeito, irmãos, que vai repercutir na minha vida. Repercutir na minha vida. Por quê? Quando eu falo da boca, a Bíblia fala que a boca fala porque o coração está cheio. Existem as fontes. Irmãos, se a pessoa não vigiar esses órgãos do corpo dela, irmãos, pode entrar coisas dentro dela que ninguém sabe. Uma mulher que não é a mulher dele, um marido que não é o marido dela, pode entrar um monte de coisa dentro da pessoa. E aquilo pode dar origem a um acontecimento na vida da pessoa lá na frente. O nosso coração tem que ser guardado. Todos nós somos tentados. A Bíblia fala que se nós olharmos para uma mulher, o homem, e cobiçar e desejar no coração, por isso que eu falo, irmão, esse povo da hipergraça aí, né? Jesus não veio, irmão, para diminuir o padrão do cristão, não. Jesus veio para elevar o padrão. A graça de Deus é uma capacitação que Deus te dá também para elevar o seu padrão, como filho de Deus, porque ninguém é obediente a Deus, santificado na palavra por si só, não, é graça. Amém, Jesus? Então ele fala, se você olhar para uma mulher e você cobiçar, trazer para o coração, você já comete adultério com ela. Ele está dizendo que na lei era diferente, na lei você tinha que fazer. Na graça, só de você olhar, já comete. Já comete.
Não, pastor, mas a graça está depois do sangue de Jesus Cristo. A graça está na Bíblia desde Gênesis, irmãos. Desde Gênesis, a graça se manifesta. Desde Gênesis. Quando Maria foi escolhida, salve agraciada. Quando Noé foi escolhido, Deus achou graça. A graça está manifesta na Bíblia desde o início, irmãos. A graça de Deus. É que tem gente que guarda aquela graça para as coisas erradas, entendeu? Para as coisas erradas. Quem é salvo tem atitude de salvo. A Bíblia fala que nós temos que dar o testemunho para os que estão de fora. A Bíblia fala em Atos 6, até para entregar uma cesta básica tem que ser cheio do Espírito Santo de sabedoria. É ou não é? Está lá. A gente vê tudo isso acontecendo. Deus mostrando para a gente tudo isso. Então, nesse versículo aqui está dizendo, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, vigia o teu coração, não deixa nada entrar no teu coração que vai lhe atrapalhar. Por quê? Porque pode ser que no seu coração tenha uma fonte, e você vai beber d'água suja. Isso vai externar para a sua vida. Agora, se o seu coração for limpo, você pode ter certeza que isso vai externar também na sua vida. Isso vai externar. Entra no teu quarto, ora o teu pai, fecha a tua porta, e fala com o teu pai que está em secreto, que vem em secreto. Irmãos, quando ele fala que ele vem em secreto, não é só você e ele ali no quarto, ele vem lá além, ele esquadrinha o nosso coração. Ele olha aqui, ó. Tanto que quando ele foi escolher um rei para Israel, a vontade de Deus, Deus falou para Saul, eu tenho uma pessoa. Essa pessoa vai reinar no seu lugar. E essa pessoa, ela vai cumprir tudo o que deseja o meu coração. Saul era rei, mas Saul não era um rei segundo o coração de Deus. Davi, ele foi o escolhido. Mas se fosse para ser escolhido pelo Samuel, quem que seria escolhido? O Eliabe. Só que Deus falou que tem algo nele que eu o rejeito. Deus não rejeitou Eliabe como ser humano. Deus não rejeitou Eliabe, irmão, a questão de salvação. Deus não rejeitou Eliabe porque Deus não amava Eliabe. Não é isso. Deus rejeitou Eliabe para reinar em nome dele. Porque Deus precisava de alguém que executasse as coisas de acordo com o coração de Deus. Quando fala que Davi era um homem segundo o coração de Deus, não é que Davi tinha um coração igual o de Deus. Davi tinha um coração de homem. Em tudo Davi foi tentado. Só que quando Deus falava, o coração de Davi se inclinava para Deus. Ele abria mão do que ele achava, do que ele pensava, do que ele acreditava, para viver aquilo que Deus estava colocando diante dele como vontade dele. Eu posso ter um coração agora. A pastora Janete vem aqui e me dá um conselho, e o coração dela está mais alinhado com o de Deus. E eu deixo o meu coração e eu vou ser segundo o coração dela. Está dando para entender? É assim. Deus procura os fiéis da terra para que estejam com Ele. Por que Ele está pedindo para a gente guardar o nosso coração? Uma, porque dele procede o quê? As fontes da vida. Isso aqui é muito forte. As fontes da vida. E outra, por quê? Coloca Mateus 5,8, por gentileza. Mateus 5,8. Olha o que diz Mateus 5,8. Vamos lá. Mateus 5,8. Bem-aventurados limpos de coração. Por quê? Porque eles verão a Deus. Aí você pega o versículo 10. Vai lá no 10. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque dele é o reino dos céus. O 11. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, me perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Olha o que pode acontecer, ó. Por que as pessoas vêm e vêm injuriar você? Vêm perseguir você? Até mente. Irmão, você quer ver? Olha, eu preciso até... Eu já superei bastante, mas
eu fico indignado quando alguém fala uma coisa que eu não fiz. Hã? Não é? Mas eu já melhorei bastante. Mas eu fico ainda. Mas hoje eu tenho um domínio, mas estou mais tranquilo, né? Muito mais tranquilo. Mas eu fico ainda. Se você fizer uma coisa que eu fiz, eu vou abaixar a cabeça, vou pedir perdão para você, eu vou falar assim, tá certo. Mas se falar uma coisa que eu não fiz, eu não consigo, irmão. Assinar que eu fiz, eu não vou assinar. E você não deve assinar também. Né? Mas nessa hora a gente tem que guardar o quê? O coração, porque é uma estratégia do inimigo para sujar a gente, para contaminar a gente. E olha o que Deus manda a gente fazer, no versículo 12: exultai-vos e alegrai-vos. Estão mentindo, e Deus está mandando a gente pular de alegria. Mas é assim mesmo. Por mais que eu não consiga na primeira, eu não vou me entregar. Eu vou exercitar isso. Vai chegar uma hora, irmãos, vai chegar uma hora que nem uma pessoa chegou para mim chorando e falou, pastor, o cara das eleições, eu vi um vídeo aí, as pessoas falando, cadê o Deus dos crentes? E a pessoa chorando, rindo da gente, pastor, chorando. Eu peguei e falei assim, esquenta a cabeça não, filha. Riram de Jesus também quando ele estava na cruz. Mas o que prevaleceu foi a obra da cruz, a obra da verdade. O que vai prevalecer sempre vai ser a verdade. Diga amém, Jesus? Sempre vai ser a verdade. Tem coisas que a conta ainda não chegou, mas vai chegar. Mas a gente não quer que chegue, a gente quer que a pessoa se arrependa. Amém, Jesus? Mas vai chegar para alguns. Existem almas que estão debaixo do trono de Deus clamando por justiça. É coisa séria isso aqui. Nada vai passar, irmãos. Só vai ser lançado no mar do esquecimento o que for perdoado, o que for confessado. As pessoas que se acertam diante de Deus. Caso contrário, não. Deus não perde para ninguém, irmãos. A Bíblia fala que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Exultai-vos e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão onde? Nos céus. Estão te perseguindo porque você aprontou? É, pastor. O senhor não sabe, eu fiz umas coisas erradas aí e vazou. Vazou. Eu falei, a misericórdia do homem é cruel. Pastor, vazou e todo mundo fica falando, e falando, fica falando, ficando, fica falando. Aí eu falo assim para a pessoa, você não foi macho para fazer ou fêmea para fazer? Então seja macho e fêmea para aguentar o tranco agora. Porque você procurou. É ou não é? Agora, se for mentira, injúria, calúnia, difamação, você não fez nada, é por causa da justiça, é por causa da palavra, irmão, Deus manda você pular de alegria. Sabe por quê? Porque você já tem galardão nos céus, ó. Você já tem coisa lá. E assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Eu quero ver Deus na minha casa, eu quero ver Deus na minha família, eu quero ver Deus. Então eu tenho que vigiar o meu coração. Vigie o seu coração. Vamos vigiar o nosso coração. Vamos exercitar isso. Vamos exercitar. A gente consegue. Deus não vai falar para a gente fazer uma coisa que a gente não consegue. Não vamos deixar nada no nosso coração. Vamos cuidar dele. É a nossa preciosidade. É daqui, do coração, que tem as fontes para a vida. As fontes. Vida financeira, aleluia. Sentimental, glória a Deus. Ministerial, glória a Deus. As fontes para a vida. Eu quero viver o que a água limpa de Deus tem para mim. Imagine que no coração de alguém tem uma fonte suja e ela gosta de fazer armadilha para o outro. O que a Bíblia fala? Aquele que fizer uma cova, cairá dentro dela. Então olha a fonte que ele tem dentro dele, de fazer uma cova e prejudicar a pessoa. Isso acontece muito, irmãos, e pasme, até dentro das igrejas. Verdade, ministérios grandes, que tem muitos pastores, ministérios assim, às vezes uma pessoa quer a igreja do outro e fica só rodeando o líder, fica rodeando, é igual a empresa, sabe assim?
e fica ali só jogando, só jogando, só jogando. Irmãos, ainda hoje tem uns presidentes que andaram com Daniel. Ainda hoje tem. Que fica jogando, 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 e na intenção da pessoa lá dentro é maldosa, sabe? É prejudicar, é tomar o lugar, é cobiçar uma coisa que Deus não deu para ele ainda. A Bíblia fala que a gente não tem que cobiçar. Amém, Jesus? O que Deus tem para você vai ser para você. O que Deus tem para mim vai ser para mim. É assim. E a gente tem que ser feliz com aquilo que Deus dá para a gente. E ali Deus vai nos abençoar. Por que também, pastor, essa questão do coração? Porque, irmãos, algo no coração pode fazer a pessoa ser interrompida, até na vida. Olha o que diz aqui, segundo Atos capítulo 5. Atos capítulo 5. Já vou preparar você para a gente orar, tá? Atos capítulo 5. Mas um certo homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade. Fala para o seu irmão que está ao seu lado, fala assim, a salvação individual. Coisa séria aqui. Por quê? Porque eu estou falando de um marido e esposo e esposa. Né? De esposo e esposa. E eles venderam uma propriedade. E aí, quando eles venderam essa propriedade, eles retiveram parte do preço, sabendo também sua mulher, olha só. E levando uma parte, depositou aos pés dos apóstolos. Eles pegaram em casa, conversaram e disseram, vamos fazer o seguinte, ninguém sabe por quanto que a gente vendeu aquela propriedade, e a gente pega e fala que vendeu por tanto. A gente pega uma parte, esconde, e a gente leva só uma parte. E a gente coloca no altar. E a gente fala para o apóstolo, foi por esse preço que nós vendemos a propriedade. Irmãos, quando eu leio esse versículo aí, isso me traz um temor no coração, sabe por quê? Porque eu digo com toda a transparência, com toda a verdade, com todo temor a Deus, que Satanás traz oferta no altar. Pastor, o que é? Satanás traz a oferta no altar. Quando a gente vai fazer uma oferta, a gente faz o melhor ou a gente faz o pior? Você já percebeu que na hora da oferta a gente escuta a voz do diabo e a voz de Deus? A voz de Deus é bem baixinha. Porque a voz de Deus é de 100 para cima. Mas a voz do diabo é de R$2. Podendo fazer mais, entende? Podendo fazer mais. Você percebe que quando é para a gente se endividar, a gente se endivida com força? Eu vou fazer uma pergunta para você. Quantos de vocês já fez uma oferta de R$1.000 parcelando em 10 vezes na igreja? Não responde, não. Você já fez isso? Às vezes nem dizimista a pessoa é. Porque no coração da pessoa tem um demônio. Agora, quando a pessoa ela quer ganhar presente, aí ela quer o melhor. É ou não é? Isso é um demônio, irmãos, da avareza. E essas pessoas, geralmente, elas passam grandes batalhas na luta financeira. Trabalha igual um camelo, irmão. E não vai para frente. Porque não sabe respeitar o Espírito Santo. Tem pastor que não oferta, não dizima. Tem pastor que prega, mas ele não faz. Mas ele quer receber a oferta quando vai na igreja dos outros. É ou não é? É igual aquela pessoa. Já viu aquela pessoa que ela é cantor? Chega na igreja e fica só olhando assim os irmãos cantando. Aí você dá o microfone e se transforma. Mas não é adorador aí embaixo. Tem muito disso. E você sabia que Deus não recebe tudo que a gente faz? Ele só recebe o melhor, irmão. Só recebe o melhor. Quando esse casal trouxe o dinheiro na igreja, primeiro veio um, né? Veio o apóstolo, o Ananias. E trouxe
Olha só quem estava com ele. E estava onde? No coração. Olha só, versículo 3. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o quê? Para que mentisses ao Espírito Santo, retivesses parte do preço da propriedade. Irmãos, Satanás veio dentro do coração dele. Então você vê que o diabo, ele não está preocupado se você está entregando. Você pode até entregar, você só não pode entregar a verdade. Meu Deus, hein? Você pode até louvar, ele só não quer que você louve de todo o coração. Você pode até fazer a obra, limpar a cadeira, limpar o altar, mas ele só quer que você faça isso murmurando, em contenda. Está dando para entender? Você quer realmente que os céus meçam você como você meça os céus? Como você mede os céus? Então meça direito. Eita, que ficou pesado o culto aqui, né? Verdade. A gente vai ser medido pela mesma medida que nós medimos. Aquilo que nós plantamos, nós vamos colher. Agora, cadê o pessoal da Hipergraça aí? Né? Cadê o pessoal da Hipergraça? Por quê? Porque esse casal morreram dentro da igreja. Cadê o povo da Hipergraça? Ou Atos não é graça? A graça não é pretexto para a gente viver em pecado. Muitos naquele dia dirão: você vai ver, você pode ver com esse negócio todo aí de Lula e Bolsonaro aí, o que está aparecendo de pastor agora pregando alinhamento. Eu estou só olhando. Os menininhos da Hipergraça sumiram tudo. Você não é crente não, você voltou na esquerda, você não é crente não, você não é de Deus não. Tá ou não tá? Não está aparecendo um monte de gente aí falando isso aí? Cadê a Hipergraça? Para dizer: não, você é crente sim, volta na esquerda. Volta a favor do aborto mesmo. Vai para a rua não, deixa o couro comer, deixa a coisa acontecer. Seja passivo. Cadê o povo da Hipergraça? Cadê aqueles que têm comichão nos ouvidos, que procura doutores segundo a sua concupiscência? Avivamento só vem com arrependimento, com alinhamento. Não existe avivamento se você ora e não vigia. Se você ora e não alinha a sua vida com Deus, não tem avivamento. O avivamento é no alinhamento, o avivamento é na obediência. É só na obediência que Deus deu vitória para o seu povo no passado e dá hoje. É só na obediência, é só na obediência, é só na obediência que as muralhas cairão. E tem muita gente, a maioria dos cristãos, a maioria, gente boa. Diga amém, Jesus. Gente que está realmente e formam realmente a igreja nessa terra. A igreja nessa terra. Gente, essa palavra é muito forte. Satanás encheu o coração. Olha a fonte da vida dele. A fonte da vida dele foi a morte. A fonte da vida da mulher dele foi a morte. E eles morreram dentro da igreja. Quem já conheceu alguém que morreu dentro da igreja? Morreu espiritualmente dentro da igreja. Morreu, a casa foi destruída e ele estava dentro da... Aí começa a terceirizar a culpa. Vai terceirizando. Irmãos, nós sabemos quando Deus fala com a gente. Nós sabemos quando Deus toca nos 8 órgãos do nosso corpo. Membros do nosso corpo. Sabemos ou não sabemos? Quando Deus fala das nossas atitudes, a gente não sabe. Quando Deus fala dos nossos olhos, a gente não sabe. Quando Deus fala do nosso ouvir, a gente não sabe. Quando Deus fala do nosso narizinho, a gente não sabe. Quando Deus fala da nossa boca, a gente não sabe. Quando Deus fala das nossas genitálias, a gente não sabe. Quando Deus fala dos nossos pés. Aí a irmã falou, oxe. Quando Deus fala dos nossos pés, a gente não sabe. Pois é. Então que sejamos ouvintes.
e praticantes da palavra de Deus. Porque seremos bem-aventurados, nós teremos galardão nos céus, a gente vai exultar, alegrar na presença de Deus, nós teremos uma bênção, irmãos, para a nossa vida, para a nossa casa, para a nossa família e para aqueles que estão de fora. Nós teremos isso. Para aqueles que estão de fora, infelizmente esse casal foi interrompido a vida deles. E Deus não quer que nada disso aconteça conosco, porque não é vontade de Deus. Satanás encheu, você sabe o que é Satanás encher? Encher, a palavra encher, a bexiguinha está aqui. Até estourar. Encher. Quando Satanás enche o coração de uma pessoa, porque ela já fechou os ouvidos para Deus. Porque se ela tem o ouvido aberto para Deus, Deus está constantemente limpando ela. Deus está constantemente tratando ela. Deus está constantemente confrontando ela em amor. E fazendo com que essa pessoa permaneça na presença do Senhor. Fique em pé, por favor. E vamos encerrar com Provérbios 29, 12. Provérbios 29, 12. Vamos encerrar com Provérbios 29, 12. Porque é o que nós vamos fazer agora. Jeremias 29, 12, perdão. Jeremias 29, 12. Então me invocareis, ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Por que eu levei isso para esse versículo? Porque nós devemos nos examinarmos com essa pregação. E devemos fazer como Isaías falou para Ezequias: coloca em ordem a sua casa. Aí a gente coloca em ordem a nossa casa, amém? A gente coloca em nossa casa, aí a gente se levanta. Irmão, não adianta se levantar com a casa em desordem, tem que colocar em ordem o coração, tem que colocar em ordem, tem que estar disposto a descer a servir, se curvar diante de Deus e reconhecer que Ele é Senhor da nossa vida. Aí nós nos levantamos, então me invocareis, ireis e orareis a mim, e o quê? E eu vos ouvirei. O 13. E buscar-me-eis e me achareis, olha lá, quando me buscardes com todo o vosso coração. Irmãos, por que Judas traiu Jesus? Quem que entrou no coração dele? E ele estava sentado aonde? Antes de ele trair Jesus? Na mesa, fazendo o quê? Ceando, comendo no mesmo prato. Mas o coração não era de Deus. Misericórdia, hein? Comendo no mesmo prato. Um de vós vai me trair. Irmão, eles tinham tanto temor na palavra de Jesus, que aqueles que amavam Jesus perguntaram assim, ó, sou eu, Senhor? Aí o outro falou assim, sou eu, Senhor? Aí o outro falou assim, João, pergunta aí para o mestre quem é. Aí João pergunta, quem é, Senhor? Sou eu? É o Pedro? Quem é? Quem é? Geralmente quando você não tem acesso a uma pessoa, você vai tentar mais perto, né? E aí, como é que está lá? Aí vai o Senhor Jesus e fala assim, aquele que molhar o pão no mesmo prato que eu. Aí ele pega o pão, Jesus pega o pão e vai molhar. Aí eu fico imaginando a cena, irmão. Presta atenção no que eu vou fazer aqui, para você entender quando tiver um Judas do seu lado. Eu não estou falando de Judas, filho da perdição, não. Estou falando de traidores. Porque traidores existem ainda. Ele pegou o pão. Qual o nome da senhora? Benete. Benete, lembrei da senhora agora. Ele pegou o pão e levou. Vem cá, Lu, vem cá. Vem cá. Vocês vão ficar olhando para o meu semblante, tá? A Lu é Jesus Cristo, amém, Jesus? Jesus não tem sexo não, viu, irmão? É verdade. Ele é o que ele quiser ser. Amém, Jesus? Se ele quiser ser anjo, ele vai ser. Se ele quiser aparecer de qualquer jeito, ele é ou não é?
A gente é que tem essa cabeça aí. Então, aqui está Jesus, né? Jesus, ele pega e pega o pão e coloca no prato. Espera aí, eu vou com você. Vai lá, coloca lá. Vai lá, pegou. Ela pegou o pão, foi lá. Tá na mesa? Aí você pegou o pão para você, correto? Aí estou eu aqui, não estou ouvindo nada, não escutei o que ele falou para João lá. Aí, ó, eu. Mostrar que eu estou junto. Você está amarrado. Vai, senta lá, vai. Porque, irmãos, você já conheceu alguém assim? Hã? Não é? Eu já vi no ministério. O líder está lá, o cara de confiança do líder é o cara que mais trai ele. O cara que mais trai ele. O cara fica ali só colhendo informação para jogar. Então o Judas fez isso, ele pegou o pão, quando ele viu Jesus, ele pegou o pão, aí eu fico imaginando os olhos dele, ó. Irmão, quem é traidor sabe que é. É verdade ou não é? Quem está com você sabe que está com você ou sabe que não está com você? Verdade, gente. É verdade. Que eu tenho um coração fiel a Deus e sincero com vocês. E que vocês tenham um coração fiel a Deus e sincero conosco também. Porque aí você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Vai romper, hein? A barreira vai cair. E os milagres serão grandes na sua vida. Porque a Bíblia fala, crede nos seus profetas e prosperareis. Que você prospere em nome de Jesus. Amém? Feche os olhos. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Comece a orar a Deus. Oh, ribadalabassou de canto. Darabadalabassou, riandalabachuri andalabas. Bricanta, rabanassou, riandalabacho, manassou de canta, rabanalabassou, riandalas. Aleluia. Aleluia. Recebi um novo coração do Pai. Coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como um fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpos assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo compromisso no grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Aleluia, Senhor. Limpa o coração, Senhor. Limpa, Deus. Passa com a tua água, Senhor. Nós queremos um coração segundo o teu coração.
Às vezes o nosso coração fica peludo, Senhor. Às vezes o nosso coração fica chateado, irado, aborrecido. Mas, meu Deus, nós lutamos contra isso. Nós estamos diante do Senhor. Isso, eu estou te ajudando a orar. Às vezes a mágoa entra, o ressentimento, a amargura, a tristeza, o ódio. Mas em nome de Jesus, Senhor, limpa, 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 Senhor. Limpa. Ainda que a nossa natureza seja uma natureza, meu Deus, que age assim. O Senhor mudou Moisés. Moisés foi considerado o homem mais manso da terra. Meu Deus, nós queremos ter em nós o fruto do Teu Espírito, Senhor. Nos dê a mansidão, o domínio próprio, a temperança, Senhor, a bondade, a longanimidade. Venha, Senhor, porque nós queremos Te encontrar. Nós queremos Te encontrar. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração, e serei achado de vós, diz o Senhor dos exércitos. O Senhor diz na Tua palavra, Pai: se tiveres fé e ordenar ao monte, erga-te, lança-te no mar, e não duvidar no coração. Oh Pai, nós não queremos ter a dúvida no nosso coração. Nós não queremos ter a incredulidade no nosso coração. Nós queremos, meu Deus, sermos fortalecidos por Ti. Queremos ter um coração que crê no Senhor, um coração regenerado, transformado. Tira toda a contaminação do nosso coração, Senhor, em nome de Jesus. Pai, Pai, abençoe esse povo. Ore pelo seu coração. Ore pelo seu coração. Isso. Ore pelo seu, porque quando você estiver orando pelo seu coração, Deus vai estar operando nas outras áreas. Deus vai estar trabalhando nas outras áreas. Ah, poder de Deus vem trabalhando de uma forma gloriosa. Veja se em mim há algum caminho mau, expurga de mim o que me é oculto. Quem pode, Senhor, compreender os seus próprios erros, livra-nos, ó Pai. Aleluia. Rabadalabassori, cantaribachori, madalabassori. Eu quero voltar ao início de tudo, Senhor. Eu quero um coração transformado, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, Senhor. Isso, fale com Deus. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho. Vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor. Ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho. Vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu
me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar. Coloque a mão no coração e fala assim: abençoado seja o meu coração, que as fontes da vida sejam limpas, santificadas, em nome de Jesus. Que eu seja uma bênção para minha família, para meu ministério, para outras pessoas, para a honra e glória do nome de Jesus. Diga que o meu coração seja um coração segundo a palavra de Deus. Pode aplaudir o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Deus seja louvado.